Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há 11 anos e meio vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para analisarmos o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, universitário, através daqueles que detêm o poder. Hoje eu tenho o prazer de um velho e querido amigo, embora muito mais jovem do que eu, que é Fábio Feldman, para falarmos sobre um tema que hoje é o tema mais relevante para a sobrevivência da humanidade, que é o meio ambiente. Fábio Feldman é talvez o maior conhecedor no Brasil dos problemas de meio ambiente, no Brasil e no mundo. Foi deputado federal, secretário de Estado, exerceu funções relevantes nesse país, e é por essa razão que, quando eu o convidei, aceitou. Eu tenho a impressão que nós, na Rede Vida, vamos aproveitar muito a sua experiência. E assim, para que ele tenha o tempo desse primeiro bloco completo, eu já coloco, meu querido Fábio, a questão: como é que você vê o combate do meio ambiente no Brasil no momento? Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu sou seu admirador, nós temos uma relação muito antiga e me sinto honrado de poder estar aqui conversando com você. Em relação ao Brasil, eu acho que nós temos enormes desafios. O grande desafio da humanidade, como você colocou, é a chamada mudança do clima, o aquecimento global. E o Brasil, infelizmente, surge nesse cenário mundial numa situação muito difícil, basicamente em função do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, o que nos coloca no primeiro país campeão de desmatamento e entre os 10 maiores emissores de gás de efeito estufa. Mas nós temos problemas urbanos também, temos desafios, e eu acho que o Brasil precisa, de certa maneira, tomar consciência da urgência do problema e do papel protagonista que ele pode vir a exercer nesses temas. Agora, o Fábio, em 1991, eu e o Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central, nós fomos convidados para fazer uma palestra sobre, na Fundação Konrad Adenauer, lá em Bonn, na Alemanha. E, naquela ocasião, a proposta dos dois alemães que estavam debatendo conosco era no sentido de que a Amazônia teria que ser internacionalizada, porque interessa ao mundo inteiro, evidentemente. Nós nos opusemos, os dois, e apenas mostramos que precisamos, evidentemente, ter recursos internacionais, a questão de soberania era intocável. Mas se você analisar aí essa pergunta que eu coloco para você, nós temos, para preservar a Amazônia, uma área que que é correspondente a Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, etc. É uma parte da Europa Central, da Europa Ocidental, e o próprio Exército, que mantém um dos seus maiores contingentes na Amazônia, consegue, no máximo, segurar a fronteira e tendo hospitais, etc. É, Sem ajuda internacional, há possibilidade de fiscalizar adequadamente, porque os satélites são uma coisa, outra coisa é você ter gente para fiscalizar. Como é que você imaginaria uma possibilidade de combate a essa devastação, em que a criminalidade não é fácil de ser combatida? Bom, primeiro, o Roberto Campos fomos deputados juntos, enfim, e Era uma figura ele, interessante, né? não, ele era uma figura muito brilhante, né, que se destacava, na Gostava muito. verdade. Meu primeiro livro, só para você saber, Fábio, foi tese acadêmica de finanças públicas, né, que era Impacto e Despesas Militares dos Orçamentos Públicos, saiu em 71. Era o primeiro livro sobre finanças públicas que eu escrevi. E foi prefaciado pelo Roberto. Então, a nossa amizade vinha daquela época. Não, e mesmo quem não concordasse com o Roberto, sempre o tinha como referência obrigatória. É daquelas pessoas que têm que saber opinião, não é verdade? Como você, Ives, hoje também, de certa maneira, todo mundo quer saber o que o Ives pensa, não é isso? Quer dizer, enfim. Mas em relação, um comentário rápido sobre soberania, quer dizer, todas as declarações das Nações Unidas a partir da primeira grande conferência de Estocolmo,
em 72, elas afirmam a soberania dos países, quer dizer, não há um risco para a soberania. E no caso do Brasil, eu tenho participado muito de debates, especialmente ano passado. Eu diria que a soberania brasileira hoje está mais ameaçada pelo crime organizado, que está instalado na Amazônia, do que qualquer ameaça externa. Quer dizer, de fato, o Estado brasileiro, né, Ives, tem que exercer o que lhe pertence, que é o poder de polícia de combate à criminalidade. Em relação ao que você falou, eu acho que o mundo mudou nesses anos, à medida em que o monitoramento pode ser feito através de tecnologia, como você mencionou, de satélites, drones, enfim. Mas a informação, ela só é útil se você puder usá-la com muita rapidez. Quer dizer, se eu estou detectando uma tendência de desmatamento numa determinada área, ou se eu vejo uma balsa de mineração no rio, como aconteceu há algum tempo atrás no rio Tapajós, várias balsas, eu tenho que ter capacidade de me mobilizar e combater esse tipo de atividade. E no caso do financiamento dessas atividades, o Brasil já conta com o Fundo Amazônia, que é financiado basicamente pela Noruega e Alemanha, majoritariamente pela Noruega, que tem um mecanismo de premiar por desempenho. Se o Brasil prova que diminui o desmatamento, tem mais acesso ao recurso. Então, eu acho que o Brasil precisa dessa ajuda, e já que você é o nosso grande jurista, eu queria fazer um comentário. Quer dizer, a proteção da Amazônia é uma obrigação constitucional desde 88. Quer dizer, então, esse tema, inclusive, foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal, em que se usou uma teoria que você deve conhecer, que é o estado de coisas inconstitucional, que o não combate ao desmatamento e permitir, quer dizer, o avanço de garimpo ilegal sobre terras indígenas, sobre áreas protegidas, ele caracteriza esse estado inconstitucional de coisas. E a minha opinião pessoal sobre isso, quanto mais o Brasil fizer, maior reconhecimento ele terá e, portanto, autoridade moral de cobrar dos outros países que façam o que tem que ser feito. A verdade é que o Acordo de Paris é de 2015 e muito pouco tem sido feito diante da urgência do problema. Agora, você entende que há possibilidade de agir rapidamente, uma vez detectado via satélite tudo isso, para combater o crime, ou o fato de ser uma região das dimensões da Amazônia, isso dificultaria. Quer dizer, você entende que nós brasileiros, quer dizer, o governo brasileiro, o governo federal, a polícia e o exército que teria que exercer uma função, que teria mais capacidade de agir rapidamente, não é? Com helicópteros e teria condições. A sua impressão, conhecedor que você é do problema. Eu acredito que a evolução da tecnologia, especialmente você mencionou no início, satélites, ela te dá uma precisão inacreditável, né? Hoje o satélite ele verifica a cor da água, ele verifica que Não, é impressionante. Você localiza por satélite hoje uma faca colocada numa mesa. Não, então, quer dizer, a tecnologia tem e o Brasil tem experiência. O Instituto de Pesquisa Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, é pioneiro na utilização de satélites há mais de 30 anos. Agora, o que nós temos que acoplar esse combate é a inteligência. Quer dizer, primeiro é assumir que é o crime organizado. Como é que funciona o crime organizado? Ele acaba, em muitas vezes, não só na Amazônia, que em São Paulo, eu não sei se você sabe, na cidade de São Paulo, nós temos problemas com o PCC de supressão de Mata Atlântica, na cidade de São Paulo. Portanto, eu acho que você tem que ter uma capacidade de inteligência muito bem definida para fazer o combate adequado a isso. E uma coisa que é muito importante, né, Ives, é a efetivação da legislação. Por exemplo, o IBAMA multa, e acho que você sabe, o percentual de arrecadação de multas do IBAMA é 2 ou 3%, segundo o Tribunal de Contas da União. É ridículo.
É É ridículo. ridículo. Então, quer dizer, eu acho que tem um primeiro aspecto que é o comando e controle tem que ser efetivo. Quer dizer, não adianta eu multar sabendo que eu não vou cobrar a multa. Segundo, identificar como é que funciona essa cadeia do crime organizado, porque você deve ter ouvido falar, não, a floresta em pé vale muito mais do que a floresta desmatada para outros usos, seja pecuária, outra. Isso é meia verdade, porque o grileiro ele está atrás da terra, ele está se apropriando de uma terra privada, normalmente terra pública, e o negócio dele não é floresta em pé, nada, é apropriação da terra, sabendo, inclusive, que de tempos em tempos o governo federal acaba promovendo a regularização fundiária e, de certa maneira, legitimando e legalizando aquela invasão. Então, acho que o Estado brasileiro tem capacidade de fazer isso. Acho que eu tenho, nesses últimos tempos, manifestado muita preocupação com o crime organizado na Amazônia, mas, você sabe, na área ambiental, nós temos o problema das milícias do Rio de Janeiro, de ocupação de áreas protegidas, temos aqui em São Paulo também. Não sei se você tem, até queria te ouvir essa impressão que eu tenho, que há uma certa negligência do papel que o crime organizado está realizando e o potencial de dano que ele pode causar se a sociedade, especialmente o governo federal, não tomar providências. Nós vamos agora aos nossos comerciais e voltamos continuando a falar sobre as questões aqui no Brasil, mas eu gostaria muito para o nosso telespectador, o Fábio, isto nós podemos abordar no segundo, essa sua experiência num contato de diversos congressos internacionais em que você teve discutindo o problema do meio ambiente e do aquecimento global, que hoje é a grande preocupação de todo mundo. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos daqui a pouco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando talvez a pessoa que mais conheça sobre problemas do meio ambiente no Brasil, que é o ex-deputado federal Fábio Feldman, aqui falando sobre aquilo que hoje é a grande preocupação da humanidade. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, ele saiu há 15 dias, a segunda edição do meu livro Parlamentarismo Monárquico, que eu mandarei amanhã para o amigo, analisando o sistema de governo, monarquia, parlamentarista, república parlamentarista, e aquilo que tem sido um fracasso na América Latina, que é o presidencialismo. Mas, o meu caro Fábio, nós estamos conversando sobre o crime organizado, eu concordo com você, que se nós não combatemos o crime organizado, que nós temos aqui, e temos dificuldade na cidade, mas principalmente, e acho que o Exército teria que ter um papel importante em função da maior mobilidade, mesmo aqui na região sudeste nós temos em Taubaté toda uma divisão de helicópteros que tem, portanto, uma mobilidade muito mais rápida, uma possibilidade de atuar. Eu estou absolutamente convencido que a maneira de combatermos é rapidamente. Mas o que eu gostaria que o nosso telespectador tivesse de você, da sua experiência, os problemas em relação ao aquecimento global que o mundo está sofrendo hoje e os riscos que você vê de nós realmente superarmos todas as expectativas que os cientistas puseram até agora, de ficarmos entre 1,5 grau de elevação da temperatura global. Parece que já não há mais condições de se manter aquilo que tinha se discutido em congressos anteriores, de que seria o máximo que a humanidade poderia ter. Eu gostaria que você falasse sobre isso para o nosso telespectador. O tempo é todo seu nesse último bloco. Bom, obrigado. O Acordo de Paris de 2015, ele determina que se façam todos os esforços para garantir que não haja um aumento da temperatura média do planeta acima de 1,5, 2 graus Celsius. Esse é o conhecimento científico
que é traduzido basicamente pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC. Eu gosto de citar o IPCC porque ele não produz ciência, ele compila a ciência do mundo inteiro. Quer dizer, quando há divergência, ele registra a divergência. Então, quer dizer, o consenso da comunidade científica no mundo é que está muito difícil você estabilizar o aumento da temperatura do planeta em 2 graus Celsius. E aqui um comentário, quer dizer, a comunidade científica, ela usualmente ela é muito prudente. Quer dizer, o próprio linguagem do IPCC, quem não conhece, diz é muito provável, pouco provável, enfim. Mas o que nós estamos assistindo é que a realidade supera dramaticamente a previsão da comunidade científica. Quer dizer, a situação é muito mais grave. Os exemplos eu acho que estão claros. Aqui no Brasil nós tivemos aquela chuva intensa em São Sebastião, maior chuva registrada num dia. Essa é uma previsão da comunidade científica. Chuva muito intensa no espaço de tempo muito curto. E aí, na Serra do Mar, que é instável, o risco é dos deslizamentos. Estamos aqui saindo do ciclone no Rio Grande do Sul, que, quer dizer, quem de nós imagina? Eu lembro do furacão Catarina, alguns anos atrás, 20 anos atrás, furacão. E na Europa, as ondas, na Ásia, ondas de calor. Então, a pergunta é, estamos nos preparando para a mudança do clima? Eu diria muito pouco. E estamos impedindo a mudança do clima? Não, porque ainda que o Acordo de Paris, como eu mencionei, é um acordo, é um compromisso de todos os países do mundo em garantir um aumento da temperatura entre 1,5 e 2 graus Celsius, os governos estão fazendo pouco, as empresas estão fazendo pouco, ou, em outras palavras, às vezes eu tenho a impressão que a ficha não caiu da urgência da ação. Quer dizer, essas conferências são importantes, você assina compromisso, G20 agora na semana passada, tivemos aí em Belém um compromisso dos países amazônicos, mas há muito pouca ação pela urgência que o problema traz. Esse eu acho que é o drama da nossa geração. Quer dizer, a ação é da nossa geração. Nós somos a primeira geração que está sofrendo a mudança do clima, aquecimento global, com uma responsabilidade enorme de agir. E não estamos fazendo o que deveria ser feito. Agora, você, por exemplo, mesmo o próprio inverno aqui no Brasil, esse foi um inverno, um verdadeiro verão, não é? Porque raramente a temperatura caiu a 13 graus centígrados, 10 graus Celsius, não é? O que representa um inverno levíssimo, quase sempre temperatura 22, 25, 28. Hoje, por exemplo, temos um inverno aqui em São Paulo, 30 graus, não é? Quer dizer, na prática, a temperatura, por exemplo, essa temperatura de 30 graus na Noruega é considerado um verão excepcional, não é? E nós estamos em pleno inverno ainda no Brasil. Então, isso realmente é preocupante. Agora, você vê viabilidade dos países, porque eles se comprometem em documentos. Os documentos são assinados por autoridades que não têm um compromisso, o que é pior, um conhecimento maior daquilo que estão assinando como as autoridades máximas. Agora, o Fábio, para essa ação maior, haveria a possibilidade, por exemplo, você entende, de criarmos aquilo que Arthur Lau pretendia de uma universidade universal, em 1970, quando era embaixador da Índia na ONU, de uma espécie de um Ministério Mundial da ONU para a preservação de meio ambiente, entende, em que todos os países estivessem envolvidos, todos os países contribuíssem, ou você acha isso difícil? Olha, eu acho que, quer dizer, do ponto de vista até legal, quer dizer, eu acho que você tem já um instrumento importante que é a Convenção do Clima de 92, entrou em vigência em 94, o Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris. Ives, você sabe que eu acho que um dos caminhos é uma área que você entende, até vou te provocar um pouco.
eu acho que o judiciário talvez seja uma instância que nós vamos ter que recorrer para garantir a implementação desses compromissos. Agora, Quer porque dizer, esses compromissos, como eu disse, são assinados em acordos em que as maiores autoridades lá estão, mas o conhecimento, a gravidade que os cientistas sabem, aqueles que estão, digamos, na preparação desses compromissos, sabem perfeitamente que todo acordo internacional, toda convenção internacional, ela vale mais como um instrumento de garantia, ou melhor, mais de preservação na esperança de que todo mundo cumpra. Mas depende da. Agora, o que eu estava pensando é algo que esse embaixador indiano pensou em nível de universidade e nunca conseguiu implementar uma universidade universal para pensar sobre o futuro do mundo, em que cada governo mandasse elementos para essa universidade de alto QI para poderem pensar no futuro do mundo. E o que eu estava pensando era, digamos, algo com força de participação de todos os países, para poder praticamente com um compromisso dos países de obrigá-los. Ou você acha que isso é sonho de não, continuarmos viver dos convenços, dos congressos, dos compromissos não cumpridos, não é? olha, Ives, eu acho que do ponto de vista de conhecimento científico, digamos assim, a sociedade sabe o que está acontecendo, os governantes mais do que a sociedade de maneira geral. Isso me lembra um pouco a questão do cigarro, do tabaco, em que já havia muita indicação científica dos danos do tabaco e a pressão e o lobby da indústria de tabaco dificultou muito as medidas necessárias. E eu estou falando isso porque o grande desafio da mudança do clima é o combustível fóssil. Quer dizer, o combustível fóssil tem prazo de validade, você tem que abrir Claro. mão do combustível fóssil. E o combustível fóssil está ancorado em lobbies poderosos, não é isso? As indústrias petrolíferas têm um enorme peso, têm uma influência política gigantesca, Fundamental. e é aí que, na minha opinião, o problema está que, até você me perguntou, quer dizer, nos documentos internacionais, por pressão, inclusive, dos países produtores de petróleo, quer dizer, quando se trata do combustível fóssil, a linguagem é muito tímida e muitas vezes ambígua. Quer dizer, se me perguntarem claramente qual é o grande desafio, é o combustível fóssil. É, Continua sendo subsidiado, mesmo no Brasil, não é isso? Temos essa polêmica agora na Amazônia, na margem claro. da Amazônia, mas eu acho que tem um único caminho se a gente quiser garantir para a gente, para os nossos filhos, um clima mais estável. É abrir mão do combustível fóssil. Não tem outro Eu só, caminho. eu só diria, o que eu estava imaginando, quando se trata de defesa, todos os países contribuem. Por exemplo, a OTAN, bastou a Rússia invadir a Ucrânia, ela se fortaleceu consideravelmente. Se nós tivéssemos uma OTAN de meio ambiente que todos fossem obrigados a colocar, da mesma forma que colocaram dinheiro para garantir, digamos, riscos de. Nós teríamos uma outra. O que eu imaginava era criarmos uma espécie de OTAN em que os países, sentindo que nós corremos risco em toda a humanidade, resolvessem realmente fazer o máximo de esforço para combater. Mas isso pode ser ideal de um poeta e não de um verdadeiro, entende, conhecedor do que é a política no mundo inteiro. Mas, meu caro Fábio, o tempo é um inimigo no meu programa, porque sempre se vai chegando ao final, tendo muita coisa a conversar. Queria lhe agradecer muito a sua presença. Se quiser fazer alguma consideração final, à sua disposição, Fábio. Eu queria aí pedir para você ter mais oportunidades da gente discutir esse assunto. Primeiro, e até pensarmos juntos em que estratégias judiciais de litigância nós poderíamos fazer, né, Ives? Que eu vejo com muito otimismo isso, pelo menos chama atenção para a gravidade do problema.
Meu caro Fábio, esse compromisso só acaba de assumir com você. Vamos ter mais outros contatos e ver qual seria o caminho judiciário para podermos conseguir alguma coisa. Mas pensa nessa ideia de um OTAN do meio ambiente. Ah, não, adorei. Meu caro Fábio, muito obrigado. Meus caros telespectadores, eu os espero no próximo domingo.